filho, ontem ele fez 5 anos, né, e hoje eu estou no 3º ano do doutorado aqui na Unesp. A minha relação com essa temática, que eu vou falar para vocês hoje, vamos dizer que foi, assim, uma forma que eu acabei encontrando de organizar a minha documentação toda vez que eu precisava passar por um processo seletivo. E eu passei por vários para dar aula na UEL, porque a gente participa até hoje, né, ainda existe esse tipo de processo, para você participar de uma contratação temporária que o governo faz, que faz aqui também, faz né, praticamente todas as universidades. E atrelado a isso, para participar, né, de processos seletivos para entrar na especialização, no mestrado, no doutorado. E durante esse período que eu dava aula na UEL, eu dei algumas oficinas, aulas específicas para outros departamentos sobre essa temática. E a gente trabalhava mais com a questão do Lattes mesmo, né, de como inserir o Lattes, como melhorar esse Lattes, né, aproveitar bem o que a gente tem para colocar nele, se fazer visível pelo Lattes. E, atrelado a isso, a questão da documentação em si, que é disso que eu vou falar hoje. Sobre o Lattes, né, várias pessoas ensinando a mexer no Lattes, não vê tanto. Então, eu espero algo falar hoje, de repente vocês vão ver que não sei, nem seria necessário fazer o curso, talvez vão achar muito útil, mas vocês vão perceber que é uma coisa muito simples. Então, eu vou falando, e aí depois a gente, se tiver alguma dúvida, enfim, tá? Alguma coisa. O que a gente vai falar hoje? Da importância, quando a gente é seletivo, e achar uma forma de ler esse edital, como a gente diz, de cabo a rabo, para saber o que é solicitado ali da nossa parte, para participar desse currículo, desse processo. Então, a gente vai falar um pouquinho de edital, nós vamos falar de como preparar o currículo Lattes conforme um edital, seja ele qual for, e a parte final, que como que a gente documenta, porque a gente sempre vê escrito no edital. Preciso de um currículo Lattes documentado em 2 vias. Preciso de um currículo só Lattes. Preciso do currículo com comprovantes anexos. Enfim, a gente sempre vai ver alguma coisa assim. Quanto mais sério é o processo seletivo, mais demarcado vai estar essa questão da documentação do Lattes. Por que isso? Porque o Lattes aceita qualquer coisa, a gente pode pôr o que quiser nele. Agora, comprovar o que está nele já é outra história, né? Então, o que acontece? O que a gente precisa, né, para fazer esse Lattes documentado? Vocês vão ver que, como é uma coisa muito simples, a gente tem que primeiro, lógico, atualizar o nosso Lattes. Eu sou uma pessoa que leva muito a sério essa questão do Lattes atualizado, e eu sou uma pessoa também que eu corro muito atrás e fico muito contente quando eu tenho alguma coisa para colocar nele. Então, eu corro lá e atualizo sempre o meu Lattes. Isso deve ser uma coisa que a gente tem que ter como hábito. Eu sei que a maioria de vocês vai falar, eu detesto fazer isso, eu não suporto, é chato, eu não tenho tempo e tudo mais. Desculpa. Mas é um mal necessário, ou não é um mal, né? Para a gente que está no ambiente acadêmico, para quem quer prestar um concurso, enfim. A vida acadêmica e profissional, ela exige que, né, principalmente a acadêmica, que nós tenhamos um Lattes atualizado. A gente vai ter que depois saber como que imprime esse Lattes. Então, eu tenho meu Lattes, ele está atualizado e eu preciso imprimir esse Lattes para participar desse processo seletivo.
Então, eu vou dar algumas instruções de como fazer isso. Nós vamos falar dos comprovantes, né, dos registros que a gente coloca no Lattes. E nós vamos falar das capas, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, de como que documenta, e depois da montagem desse currículo, tá? Bom, documentar o Lattes, conforme o edital, ele pode ser a diferença entre você, eu, todos nós, né, de sermos aprovados ou reprovados no processo seletivo. Então, eu já participei de processo seletivo do lado oposto, eu estava avaliando. E assim, de repente, você tem ali 60 currículos, né, para analisar. Então, você no começo, isso é uma coisa natural das pessoas. No começo, você está, né, descansado, você começa, você tem uma certa paciência. Tem pessoas que têm mais paciência, outras não. Então, o que acontece? Eu vou dizer uma experiência que eu tive nos bastidores. Tem pessoas que olham para o currículo e falam, isso aqui está uma zona, joga para o lado e não se importa. Tem pessoas que têm paciência no meio daquele caos de documentos todos soltos, todos esparramados, aquela coisa sem sentido nenhum ali. E tem pessoas que têm paciência, não, eu vou separar, vou procurar, né? Enfim. Então, existem questões legais nisso, né? Questões jurídicas, mas existe também, a gente tem que contar com o fator humano, que às vezes essa banca que vai te avaliar, ela às vezes não vai ter essa disposição de tentar entender o quebra-cabeça que é o currículo de uma pessoa. Sendo que o currículo, eu sempre falo, é o nosso espelho, né? É quem eu sou, o que eu faço enquanto na minha profissão, enquanto estudante, enquanto acadêmica, enquanto, enfim. Então, não adianta eu ter o Lattes todo bonitinho, atualizadinho lá na plataforma Lattes, e ter o impresso um caos, né? Então, a gente tem que conversar nessa simbiose aí, as duas partes conversando. Então, algumas pessoas não dão importância para o currículo, algumas pessoas sofrem desconto de nota, de pontuação, porque às vezes os documentos apresentados não são, não há possibilidade, né, de você avaliar bem aquilo. Então, de repente, você perde um ponto, que é um ponto que te coloca na vaga do concurso. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender a importância de documentar esse Lattes, tá? Daí, eu sempre falo isso, né? O seu Lattes está atualizado? Não vou nem perguntar para vocês, eu tenho certeza que vários de vocês vão dizer que não. Que é natural, e às vezes a gente vai deixando, né? Eu digo assim, olha, você ter um Lattes que não está atualizado faz um mês é uma coisa, mas eu estive mexendo no currículo Lattes do pessoal, dos egressos do programa, e eu encontrei pessoas que não atualizam Lattes desde 2017. Então, isso sim, né, um exemplo. O que acontece? A pessoa foi lá, defendeu, por exemplo, o mestrado, a dissertação dela, acabou, e nunca mais ela atualizou. Então, a gente percebe que o Lattes, ele é muito importante no nosso meio. Eu sei que algumas empresas também querem o Lattes dos seus candidatos. Mas, de qualquer forma, a gente está ali, né? E se alguém resolver pesquisar quem é você, o que você faz, o que você fez, não existe melhor forma que o Lattes. Muito melhor do que o Facebook, por exemplo, e às vezes até que o LinkedIn. Tudo vai depender do seu objetivo. Mas enquanto vocês, né, forem docentes, acadêmicos, enfim, estudantes, é uma situação que a gente tem que controlar, a gente tem que ter esse Lattes atualizado. E é aquela coisa assim, você deixou ele atualizado, foi lá, foi num evento, acabou o evento, já vai lá, já tem o comprovante, já coloca. Então, é uma coisa que a gente vai, né, pegando o hábito. Mas não é nem esse o objetivo aqui
da nossa oficina. Eu estou mais dando um puxãozinho de orelha, porque eu sei como é que funciona. Então, gente, sem atualizar o Lattes, não adianta nem documentar seu currículo, tá? Porque você não pode pensar que, eu vou deixar o Lattes do jeito que tá, mas vou comprovar tudo, e vou comprovar coisas, inclusive, que eu nem coloquei no Lattes. Não vai adiantar. Porque o Lattes, ele é solicitado para que seja feita uma checagem, tanto de uma forma quanto da outra. Então, o que está no impresso tem que estar na plataforma Lattes, e o que está na plataforma Lattes tem que ter no impresso, e com comprovante, tá? Então, primeira coisa, antes de começar, até de abrir o edital, vou atualizar o meu Lattes. Acabei, agora eu vou mexer com o edital, tá? Bom, eu trouxe aqui 3 editais, só um exemplo para vocês. Eu tenho aqui um edital para professor temporário da Unesp. Eu tenho aqui um processo de seleção para cotas de bolsa, porque quem é aqui do programa ou quem tem intenção de entrar e fazer a pós-graduação aqui na Unesp Marília e quiser tentar uma bolsa, vai verificar que existe essa normativa para tentar, né, uma cota de bolsa, que, aliás, é muito, muito concorrida. E também coloquei aqui um edital de um concurso da UEL. Por que eu trouxe o da UEL? Vocês vão ver aqui os 2 exemplos. Ó. Eu tenho aqui o exemplo do edital da Unesp e desse lado o edital da UEL. Bom, vocês vão abrir o edital, vão ler as partes que, né, tem que ler tudo, mas a gente vai olhar ali qual que é a remuneração, os pré-requisitos e tudo mais. E na maioria das vezes, as pessoas não dão muita importância para a comprovação de títulos. E a comprovação de título, normalmente, é uma das notas principais, divide-se com a nota de aula, enfim. E vocês vão ver nesses 2 exemplos aqui, e eu gosto do exemplo da UEL e vou explicar o porquê da diferença. Se vocês observarem aqui no da Unesp, critérios de avaliação, o item 9, então aqui vai dizer, olha, na avaliação o candidato será adotado o critério de notas de 0 a 10 em todas as provas. As provas terão os seguintes pesos, né? Ó, mesmo peso, análise curricular e a prova didática. E aí, aqui no 9.2, vem descrever, na prova de títulos, os critérios serão tal, tal, tal. O item A, formação, títulos, a pontuação máxima é de 3 pontos. Aí vem desmembrando, né? Doutor em ciência da informação, vale 3, e assim vai. Por que eu gosto do formato desse edital da UEL? Porque, veja bem, a UEL ela tem um gabarito, tá? Então, é a mesma coisa, só que o da UEL, ele te dá um gabarito pronto para você seguir a risca. Você também pode montar o seu gabarito no da Unesp. Eu gosto da UEL porque ele está prontinho. Então, o que acontece? Você pega um edital da UEL, qualquer edital, esse aqui é para professor, e vocês vão ver que eles vão vir destrinchando aqui, ó. Então, ó, primeira coisa, docência no ensino superior, graduação e pós-graduação tem peso 1. E aqui eu venho quanto vale a pontuação máxima, a quantidade e o total. Então, vocês vão ver que o da UEL, ele é muito explicativo, ó. Ele vem e você vai seguindo. Vou explicar por que eu estou explanando a respeito desses editais. Quando a gente vem aqui, opa. Olha, gente, acho que saiu da ordem. Deixa eu voltar, depois eu retomo. É aqui que eu quero chegar. Eu peguei aqui a parte exatamente aquele trecho que eu acabei de mostrar do edital da UEL, tá? O que acontece? A gente vai preparar a documentação exatamente da forma que o edital pede. Esse edital está dizendo que o primeiro item é docência no ensino superior.
Quando eu for preparar esses documentos do currículo, eu vou seguir exatamente os títulos que está descrito aqui, ó. Eu coloquei até uma flechinha. Então, vocês vão ver que docência no ensino superior, está aqui, ó, docência no ensino superior. O que é isso? Isso é a separação, ou melhor, a organização que eu vou fazer no meu currículo. Guardem isso, que daqui a pouco eu volto. Bem, então, mostrei para vocês as duas diferenças. O que importa para a gente aqui? Entender o que o currículo, o que o edital está pedindo para fazermos, né, o nosso currículo exatamente como esse edital pede. Quando eu vou para o edital de cotas da Unesp, eu sei que algumas pessoas aqui não são da Unesp, mas eu vou dar um exemplo desse edital, que é um outro tipo de edital que nós temos, né, que outras universidades também têm. Então, por exemplo, esse edital aqui é uma instrução normativa para concessão de bolsa. Ele vai falar outras coisas, mas o que eu quero focar? Que, para vocês observarem os títulos das sessões da planilha de pontuação, ou seja, o que eu preciso comprovar para concorrer a uma bolsa no programa de pós-graduação da Unesp. Está aqui, ó. Entende-se por comprovação dos trabalhos publicados os seguintes documentos. Artigos. Cópia simples da capa, sumário, blá, blá, blá. Capítulos de livros, bem a descrição. Livro, cópias, trabalhos completos e resumos. Quando eu vou aqui para o terceiro parágrafo, ó, a ausência de um dos documentos solicitados no parágrafo 1, que está aqui, e depois vem explicando, acarreta a não homologação do requerimento de inscrição do candidato, tá? Então, se eu não tiver tudo isso aqui, a minha comprovação, né, não vai acontecer, minha inscrição não vai ser homologada, eu já estou fora. E os trabalhos científicos não devidamente, está cortando aqui para mim, documentados, né, se eles não estiverem com documentos comprobatórios, eu também não consigo a pontuação. Então, vejam bem, o que eu estou falando aqui é muito simples, é abrir o edital, ver o que precisa, e aí começar a organizar o meu currículo para preparar desse processo. Então, eu mostrei para vocês dois editais de concurso para professor e um de bolsa. A lógica é a mesma, o que nós temos que encontrar nele é a parte que fala da comprovação. O que eu preciso comprovar? Então, gente, por mais óbvio que isso seja, a gente não pode pegar tudo que a gente tem e enfiar ali juntar tudo e não passar um grampeador e mandar. A gente tem que fazer o que o edital pede, tá? Aqui é a planilha, por exemplo, da bolsa aqui da Unesp, que a maioria já conhece. Vocês vão verificar, e isso vale para quem também não é daqui, que a importância, ou vamos dizer assim, o nervoso que a banca passa é tão grande mexendo com essa documentação, que dessa última vez, aqui na Unesp, foi decidido que quem fizer isso bem feito vai receber um bônus de meio ponto. E aí vocês vão falar assim, nossa, mas que exagero, né? Talvez alguém pense, mas que exagero, não precisa disso. Precisa, gente. Precisa, porque a situação é caótica. É, assim, uma situação estressante mexer com avaliação de currículo. Aí vocês vão perceber que tem na planilha aqui, que para você tirar meio ponto, você fazer meio ponto em alguma dessas colunas aqui, nem sempre é fácil. Não é fácil. Mas, veja, ó, você tem aqui os resumos, eu fiz um recorte. Né? Ó, olha o que vale, o que vale, o que vale, e aqui é uma nota razoável. Para o quê? Para a organização e veracidade das informações, ou seja, além de mostrar um documento, né, um currículo organizado, ele precisa ter veracidade, ele precisa comprovar o que você se propõe a ser avaliado, o que você colocou para ser avaliado ali.
Então, a partir de agora aqui, há um bônus. Eu não tenho como dizer como é as outras universidades, mas essa é uma tendência. Por quê? Porque é realmente uma situação estressante e isso aqui nesse caso, é uma cota de bolsa. Mas existem concursos que são muito disputados, né? Existem muitos candidatos para uma vaga só. E essa questão documental vai ficando mais grave, né? Conforme a concorrência, a disputa, enfim, é maior. Então, quando a gente vai certificar, acho que isso também não é novidade para ninguém. O que a gente tem que usar para comprovar tudo que eu colocar no meu Lattes? E isso é uma regra. Eu coloquei no Lattes, eu tenho que comprovar. Ah, mas eu vou colocar aqui e depois eu vejo. Você até pode fazer isso, mas quando você for prestar um processo seletivo, você tem que comprovar, tá? Não adianta tentar mandar um e-mail, olha, falta o meu comprovante, enfim. A gente tem que comprovar. Se você não conseguiu comprovar, é melhor você tirar. Não contem com jeitinho, porque não existe esse jeitinho, é uma coisa muito séria. Então, o que a gente usa para comprovar? A gente usa, claro, certificados. Eu tenho comprovantes no meu currículo por meio de portarias, tá? Que eu trabalhava na UEL, eles não davam certificado, mas eles publicavam uma portaria, então eu consigo comprovar com essa portaria. A gente consegue comprovar com capas. Então, por exemplo, livro, eu ponho a capa do livro, eu ponho a folha de rosto do livro, a ficha catalográfica, a capa do meu sumário, do sumário, a parte do sumário, depois a capa do meu capítulo, tá? Eu vou seguindo uma lógica, porque também se eu pegar só a capa do meu capítulo, de onde é? Eu não sei o livro que foi, eu preciso saber o livro, o local editado, o local publicado, o ano, enfim. O raciocínio é se cercar e pensar. Quando alguém pegar esse meu comprovante, vai ser possível entender o que é isso? Ou só é possível para você? A gente pode, inclusive, perguntar para um colega, olha, você consegue entender o que é isso? Está claro, está nítido? Se não estiver, nem adianta colocar. Em revistas, às vezes a gente tem um artigo aceito, mas ele ainda não está publicado, ele está no prelo. O que significa estar no prelo? Significa que já há uma data de publicação, porque aceite, um artigo aceito, ele pode ser aceito, mas ele pode ainda precisar de correções, ele pode ainda precisar de documentações, ele pode precisar de uma infinidade de coisas, que não significa que ele ainda está pronto, né, para ser publicado. Então, quando ele está no prelo, ele já está pronto, totalmente revisado, e normalmente já tem um e-mail, uma carta de aceite, enfim. Sumários diversos a gente também consegue, e declarações. Às vezes, por print, vai depender muito da banca, do processo, do edital, enfim. Sempre que a gente vai mexer com comprovação, a gente tem que pensar que deve ter a logo da instituição, alguém sempre assina, né? Então, a gente tem que pensar em comprovantes viáveis. Para comprovar, tem que ser algo viável, algo que realmente ateste a veracidade daquele comprovante, tá? Então, pensem nisso quando forem colocar os seus comprovantes também. Vejam se é realmente algo que comprova, tá? Quando a gente já leu o edital, a gente já conhece, já sabe o que precisa, a gente já conferiu o nosso currículo, a gente já imprimiu uma coisa que eu faço, por exemplo, eu imprimo o meu currículo e vou conferir. Exatamente, aqui está falando que eu tenho 5 artigos, vou lá, esse está certo, esse está aqui, esse está aqui, esse está aqui. Quando eu vou, então, imprimir o meu definitivo, e quem não faz isso, é necessário fazer isso, tá? Quando o edital escreve assim, currículo Lattes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir na plataforma Lattes,
e pegar o currículo Lattes. Então, a gente vai nessa aba aqui de impressão, enfim, eu acho que também isso não é segredo para ninguém. O que eu quero mostrar aqui? Que o edital vai falar para mim, olha, você, por exemplo, as bolsas aqui da Unesp serão avaliados os últimos 3 anos apenas, só os últimos 3 anos. Normalmente, nós vemos 5 anos. A maioria dos concursos públicos, por exemplo, são 5 anos, mas tem com menos, enfim. E aqui no questão, Então, eu estou em 2020. 2020 não vale. Então, eu vou pegar 19, 18, 17, certo? Estou dando um exemplo aqui, porque a bolsa é no começo do ano, então o ano que você está não conta. Então, não adianta eu querer impressionar a banca, encher linguiça, aquelas coisas que todo mundo, né, às vezes, fala, vou colocar, vai que considera, né? Não, não considera, gente. Por quê? Porque se considerar de você, vai ter que considerar dos outros. Ou, às vezes, considera o seu e tira um ponto que vai fazer falta para outra pessoa. Então, quando eu chegar na hora de imprimir meu currículo, eu tenho essas milhares de opções aqui para imprimir. Eu vou selecionar nessas opções o que precisa aparecer, tá? E o mais importante, a data, o período. Então, eu vou colocar aqui, do ano tal, desde o ano de 2017. Não, mas eu tenho muita experiência como docente, eu tenho experiência de 25 anos como docente, e eu tenho que colocar isso. Olha, se a atuação profissional ela é solicitada por completo, então você não vai sofrer nenhum problema aqui, porque é 2017, mas vai pegar a atuação profissional. Veja que eu deixei clicado aqui. Então, vocês vão conversar essas duas partes, lendo o edital. O edital falou que precisa ter a atuação profissional, é muito raro um edital que não vai pedir isso. Ok. Aí as publicações, mas eu tenho publicações muito importantes de 5 anos atrás. Não entra. Não entra, e mesmo que você colocar, o que vai acontecer? Vai gastar papel à toa, tempo à toa, porque não vai contar. Não deve contar. Então, eu vou ler o edital, vou selecionar o que é solicitado e nada mais. Nada. Eu vou colocar aqui que eu tenho cursos de inglês, de espanhol, de alemão, porque essa pessoa tem vários cursos. Não é o foco. Por quê? Porque é ponto a ponto, tá? Por exemplo, somente formação acadêmica e publicações, formação profissional, enfim, é só isso. E quando eu pedir para definir o período, é o período estipulado. Então, eu vou dizer uma coisa, esse último edital de bolsas aqui da Unesp, por exemplo, não foi respeitado isso. Então, pessoas imprimiram a vida inteira no currículo, pegaram o currículo da vida inteira e mandaram esse currículo. Então, você imagina a pessoa ali procurando, né? Tudo o que ela precisa, sendo que foi pedido dessa última vez 5 anos, se não me engano. Então, a gente tem que ser fiel ao edital. Isso é profissionalismo, a gente tem que ser fiel. Quando eu saio disso, o que eu vou trazer aqui de diferente para vocês? Que aqui talvez alguns achem um pouco estranho. Nós vamos preparar capas para aquelas sessões que eu falei para vocês. Mostrei os editais e coloquei lá, por exemplo, da UEL. Né? Primeiro ponto ali do edital, era o 1. Ai, gente, desculpa. Sempre na hora errada. Então, o que acontece? Eu vou preparar as capas das sessões. Que sessões são essas? As sessões que o edital me diz. Então, o edital está falando ali, publicações, eventos, isso são sessões. Essa é a sacada da documentação, é separar por sessões. Então, o que vai acontecer, gente? Vocês vão montar, eu vou mostrar, tá, já para vocês, 2 modelos de currículos que eu tenho aqui. O que acontece?
eu vou montar esse currículo fazendo uma capa. Ai, mas que coisa mais juvenil, mais jardim de infância. Não, não é jardim de infância. Quando eu pego um currículo, eu quero saber de quem é. Então, eu preciso ter uma capa, eu preciso ter uma indicação, né, de quem é. Eu posso colocar, eu tenho que colocar meu nome completo, óbvio. Eu posso colocar escrito currículo Lattes, eu posso colocar currículo documentado, currículo, enfim, o que eu achar que cabe ali no edital, e eu posso, inclusive, colocar o número desse edital, formalizando ainda mais essa minha capa. Então, assim, eu não vou colocar frufru, figura, não, eu vou colocar, eu vou me identificar o processo que eu estou participando. Vou anexar, né, o Lattes impresso conforme o Lattes e o edital, vou fazer as capas das sessões, que eu já vou demonstrar aqui, vou anexar cada comprovante em cada sessão, então cada coisa vai para o seu lugar, não vai ficar nada perdido, nada solto, nada desorganizado. E o currículo, ele vai ser encadernado ou eu vou inserir ele numa pasta. Nunca, jamais enviem currículo solto. Isso é muito, muito desagradável, fica um caos, solta, tá? A não ser que o currículo, né, que o edital peça, enviar documentação não encadernada, não grampeada. Se não for solicitado isso, a gente junta tudo para ficar um currículo prazeroso de ver, tá? Aqui é um exemplo de capa. Eu coloquei aqui, tá grande, né? A gente não precisa fazer tão grande, mas é mais para vocês olharem. Shelley Grange Vignoli, processo de seleção de cotas, CAPES, portaria, eu inventei aqui, tá? O número, nem é esse. Só para vocês terem uma noção. Eu costumo fazer isso bem menor, né? Para ficar aparecendo demais, mas que quem pegar o meu currículo, digamos que o meu currículo cai todo, olha, um exemplo bom, cai todos os currículos lá no chão. Quem pegar o meu, vai lá, vai pegar e vai identificar o meu muito fácil, vai achar o meu nome e o processo que eu estou participando, tá? Então, isso é uma forma de identificação limpa, tá bom? Aqui eu tenho as capas que eu mostrei, né, um pouco antes. Então, vejam novamente, ó, eu tenho aqui o edital da UEL, aqui está dizendo, docência no ensino superior. Eu montei uma capa exatamente como estava escrito aqui, docência no ensino superior, graduação e pós-graduação. Ah, preciso colocar o peso? Não preciso colocar o peso, eu coloquei aqui, isso aqui vai de vocês. O que é importante é que vocês façam exatamente o que está no edital. Então, eu copio, colo e monto essa capa. Aí, o que eu vou fazer? Então, vocês vão ver que essa é a seção 1, vocês podem, inclusive, colocar negritado, alguma coisa assim, porque é a 1. Quando eu vou para a seção secundária aqui, que é 1.1, eu tenho tempo de docência no ensino de graduação. Qual que é a lógica aqui? Então, eu fiz uma capa, aí é a parte... Aqui é a minha capa, certo? O que eu vou colocar nessa capa? O meu lápis, o meu impresso. Beleza. Aí, o que acontece? Agora eu começo a comprovar tudo que está na... Veja que é uma coisa lógica, tá? Aí, eu começo a comprovação. Então, o meu primeiro ponto é o 1, docência no ensino superior. Ah, eu tenho experiência na graduação e na pós-graduação. O que eu vou fazer? Eu vou anexar atrás dessa capa de docência no ensino. Continuo deixando a 1, que é o título da sessão inteira. Eu vou pular, por exemplo, para o 1.2, que é tempo de docência no ensino de pós-graduação. Vou anexar todos os comprovantes que eu tenho. Pontuo nada aqui. Ok, então vamos para 2. Tá? O que vai acontecer? A banca vai entender que se não tem nada, a gente que está começando, enfim, é normal pontuar em algumas etapas. E assim, gente, eu vou seguindo até acabar o edital.
O edital da norma, ele vale praticamente o que você faz. O da Unesp vale muito pouco, tá? Isso vai de cada unidade. Eu sei que a Unirio vale poucas coisas também. Isso vai da universidade. É bom que tenha bastante peso que tem para mim, tem para os outros também, né? Eu vou mostrar para vocês, ó. São dois. Essa sessão é a sessão ainda marcada com o Qualis, que a gente não sabe se vai continuar, se não vai, se fica, não fica. Mas o que eu quero falar aqui? Eu estou na sessão 2, que é produção intelectual, importantíssima para quase todos os editais que a gente participa. Aqui está qualificada, a organização está por Qualis, e eu vou dizer para vocês, a gente vai fazendo um esquema de uma coisa tão organizada que a gente vai pensando numa forma de organizar o que já está organizado. Então, eu coloco aqui, ó, produção intelectual, coloquei a minha capa, vou começar a indexar os meus artigos, tá? Então, coloquei ali, ó, 2.1 artigos publicados em revistas científicas da área, com ISSN, blá, blá, blá. A1, coloco uma capinha para um se eu achar que eu devo. Mas, enfim, vamos dizer que você tenha artigos publicados, vários, em todos os estratos. Seria interessante você fazer isso. Então, A1, eu tenho, olha o sonho, 15 artigos A1, eu vou colocar um atrás do outro. Como que eu vou colocar? Vou colocando? Não, eu vou colocar pelo último, e vou seguir na sequência do edital. Se o edital pediu nos últimos 3 anos e eu tenho 5 nos últimos 3 anos, então eu vou colocar os 5 na ordem que são publicados, lógico, do último, do mais recente. E vou seguir nessa lógica. E isso é no currículo inteiro. Então, quando eu estou no 2.2, livros na área com ISBN, ó, autor, organizador e editor ou tradutor. O que vocês foram aqui? Normalmente, a gente é autor. Então, eu tenho 15 artigos, 15 capítulos de livro como autor, vou fazer isso também, vou colocar livros capítulos de livros em que eu fui eu vou começar a parte de organizador de livro. Eu organizei um livro, agora, eu não pontuo aqui, próximo. E assim a gente vai, tá? Essa é uma ordem. Organização aqui, é uma organização. Vocês até se perguntem, mas isso é muito, né, muito detalhista, muito... Dá certo. Vou falar aqui por experiência própria que dá. Já recebi muitos elogios no meu currículo e já ensinei muita gente a fazer isso. Porque, gente, abre o seu currículo, vê lá, item 2, produção intelectual, abre o seu currículo, vai na produção intelectual e abre 2.1 e fala, deixa eu ver se a pessoa tem artigo A1, ela diz que tem, vamos olhar. E está exatamente como está no edital, que isso aqui é um gabarito do edital, é uma coisa assim sublime, né? É uma coisa rápida, automática, totalmente organizada, pronto, né? Ninguém sofre. E se amanhã você precisar questionar, você tem como questionar, porque você vai falar assim, olha, eu pontuei, eu consegui 10 pontos no item 2.1, no A1. Não é difícil nem para questionar, ou seja, está tão organizado que eu vou direto, certo? Bom, outras dicas. Cada seção desse currículo, ele pode ser de uma cor de papel, tá? Então, vamos dizer, eu tenho 4 sessões. Eu já fiz assim. Eu tenho 4 sessões. Então eu vou pegar a sessão 1, vou deixar... Estou falando só da capa, não da folha. Então, eu vou deixar toda a sessão 1 em amarelo. Bom, a banca vai perceber que a sessão 1, ela vai perceber que todos os desdobramentos em amarelo têm a ver com a minha formação profissional. Não, eu acho que não é meu perfil. Então, eu vou usar 2 cores para facilitar. Eu costumo falar que é igual aqueles fichários que a gente usava na escola. Vocês lembram que a gente tinha separava por cor as matérias? É a mesma coisa.
Ah, eu vou usar, vamos supor, amarelo e azul. Ah, não, eu não gosto também, eu acho que é demais, não é meu perfil, não vou me sentir bem, então eu vou usar só azul para dar uma diferenciada, só para brancachear rapidamente cada seção do meu currículo. Ou não, não gosto, prefiro fazer tudo no branco. Não tem problema, desde que seja possível identificar cada seção. Então, vejam que pode até parecer um certo exagero, mas isso torna a vida de quem vai avaliar, de quem vai preparar esse currículo, muito mais, fica uma coisa muito mais prática. Então, e quando eu acabo o meu currículo, eu vou conferir, eu faço esse exercício, eu pego o gabarito e vou, ok? Olho no lápis, ok, 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 não tem erro. Quando eu entrego o meu currículo, eu entrego sossegada, sabe assim, ó, sossegada, não quer dizer que está perfeito, mas eu sei que está comprovado e que tudo que eu coloquei, alguém tem como ir lá e conferir se é aquilo mesmo, tá? Quando a gente comprova, né, esses documentos, a gente sempre vai pensar na questão da data. Então, por exemplo, eu estou no doutorado, eu começo a comprovar essa parte do meu currículo pelo comprovante que eu sou estudante de doutorado. E vou seguindo. O que eu fiz antes do doutorado? Ah, eu fiz um mestrado. O que eu fiz antes do mestrado? Uma especialização. E vou seguindo. Ah, não, tal peça diferente. Por quê? Porque é uma questão lógica, né? Se eu vou prestar um concurso, é importante saber a minha graduação. O que eu sou graduado? Eu vou comprovar. Mas é importante dizer o meu estado atual. Então, eu vou seguindo essa que normalmente, se vocês pararem para observar, é a lógica do lápis. Ele vai mostrar o último. É a mesma lógica que a gente utiliza. Então, o que você está fazendo agora? Ah, estou estudando, estou no mestrado, na universidade tal, entrei no ano tal. Você vai inserir um comprovante que comprove, né, essa situação. Depois, gente, nós vamos... O que é? Né, eu quero dizer para vocês com tudo isso, o que é esse currículo documentado? Nada mais é do que um currículo com os seus comprovantes. Então, ele vai seguir exatamente o que foi... Eu estou frisando isso, gente, por experiência. Ele vai dizer exatamente, né, ele vai comprovar exatamente o que você colocou no seu Lattes, lá na plataforma, ou no currículo que você fez no Word. Já participei, já ajudei pessoas a fazerem isso. Não queriam um Lattes, queriam um currículo, colocaram lá os tópicos que devia ter esse currículo. Então, a pessoa teve que montar um currículo no Word, tá? Não importa, mas tinha um edital que ela teve que seguir. Esse currículo possui todos os comprovantes, tá? Ele é organizado conforme o edital. Ele não tem nem mais, nem menos. Então, isso é um currículo Lattes documentado, tá? O que é, eu já estou terminando, tá, gente? O que é um plus aí na organização de um currículo documentado? Então, tudo isso que eu falei, o que eu preciso fazer para ter um super currículo documentado, para ter orgulho e falar, gente, esse é o meu currículo, tá? Bom, a gente vai colocar uma capa, porque, como eu disse, é uma identificação automática, né? É uma coisa muito prática. Ele tem uma capa, tá? Por que eu tô falando disso? Porque as pessoas... Vai ter gente que vai falar, ai, que frescura, a capa, vou jogar fora. Só que ele precisa de uma identificação. O que você vai colocar na frente? Você precisa pôr alguma coisa, tá? Antes até de aparecer o próprio currículo Lattes impresso. As capas, gente, elas precisam ter, aqui é uma coisa muito, né, de bibliotecário, eu falo isso para uma amiga minha, eu sou muito chata. O que é isso? A grafia que eu vou usar para escrever essas capas, para redigir minhas capas, ela precisa ser a mesma. Então, eu não posso, é como montar um sumário da nossa pesquisa. A gente tem até 5 sessões, mas a gente não pode, cada hora, inventar uma fonte, um tamanho e um estilo. Então, eu vou decidir. A lógica seria essa do sumário, conforme a norma de sumário.
a BNT. Então, eu vou colocar, por exemplo, os títulos das sessões. Eu vou usar Arial 12 mesmo, tudo maiúsculo, só negrito, ok. Toda vez você vai usar a mesma fonte. E se você falar assim, eu não quero diferenciar, mas ok, mas pelo menos utilize a mesma fonte. Não invente cada hora. E outra coisa, é o mesmo tamanho, e não se empolguem a colocar aquelas fontes muito descontraídas, né? Que às vezes tira até um pouco da seriedade do que a gente está demonstrando ali. Ou aquelas letras discursivas que ninguém consegue ler, ou letras que elas têm, assim, um tom imperativo, que parece que a gente está gritando, sabe? Assim, aquelas letras mais, né? Então, vocês definam e sigam nesse raciocínio, porque tudo isso mostra a organização, tá? Insira cópias legíveis, e não amassadas, rasuradas, sujas, rasgadas, enfim. Às vezes a gente pega uma cópia e a gente vai fazendo tanto xerox em cima dela que quando a gente vê já não está dando mais para ler. Adianta eu colocar uma cópia dessa? Não adianta. Então, primem pelo capricho dessas cópias, desses xerox que vocês vão inserir no currículo de vocês. Jamais coloquem cópias sujas, rasuradas, porque isso depõe muito contra a gente, tá? E, claro, né, insira comprovantes autênticos. Isso aqui torna o currículo uniforme, né, e um currículo bonito, um currículo apresentável, né, um currículo de se comentar um com o outro. Olha o currículo, né, dessa pessoa, olha que organização, né? Ou, olha esse currículo que entregaram aqui, olha o currículo dessa pessoa, tem condições de ler isso? Tem condições de mexer isso? Né? Enfim. Bom, o nosso currículo, gente, ele é a nossa apresentação. Então, se eu não estou lá para apresentar o meu currículo, ele fala por mim. Então, a gente tem que zelar, é a nossa imagem que é representada no nosso currículo impresso. Então, a gente tem que pensar na imagem que a gente quer passar, principalmente num processo seletivo para alunos de pós-graduação, né? E principalmente esse aluno é da ciência da informação, quer dizer, se ele não tem a menor noção nem de preparar um currículo, como é que vai ser para ele fichar um texto, enfim, a imaginação vai longe. Pode ser um certo exagero, mas, né, o seu lado aí de verdade também. Então, o que eu preciso? Eu preciso atualizar, provar e organizar. Isso forma passos de como comprovar para participar de qualquer processo seletivo. Eu vou mostrar para vocês, mas eu vou ter que sair para mostrar, né? Eu já vou... Bem, eu sou a Richelle, eu me prolonguei muito aqui, e eu vou abrir para vocês, para a gente bater um papo agora, e vou mostrar o que é, né, esse currículo, e quem quiser me fazer alguma pergunta, me mandar algum e-mail, fique à vontade aí, pessoal. Encerrou aí? Oi, Richelle. Boa tarde, pessoal. Eu anotei algumas dúvidas aqui da Mariana, da Ilana, da Maria Fabiana e o Fabrício, na sequência, vai falar. Se vocês quiserem que eu leia as dúvidas, ou se vocês quiserem falar também, fiquem à vontade, pessoal. Vou fazer o seguinte antes das dúvidas. Antes, vai que já, né, de repente, está aqui as dúvidas. Vou mostrar para vocês um currículo aqui. Peraí que eu vou ajeitar aqui. Dá para ver? Dá? Vocês conseguem ver? Sim. Deixa eu posicionar melhor aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com a distância. Ó, esse aqui é um currículo. Ele tá velhinho já, viu, gente? Vocês estão vendo aqui, ó, tem meu nome, né? E aqui tem o currículo lá, enfim. Esse currículo eu preparei para prestar um concurso na UEL, na época. Vejam que eu tenho a capa. Peraí, não vai ser fácil. E associações, estão vendo? Nesse caso aqui, esse currículo eu acabo usando para isso mesmo. Eu resolvi marcar por sabe aqueles post-it?
marquei por post-it, tá? Eu não faço mais assim, mas é uma forma também. Vocês estão vendo, eu acabei marcando de caneta depois, porque eu uso mais para mostrar mesmo. Então, aqui seria a seção 1, eu deixei no verdinho. Então, tudo que está relacionado à seção 1 do currículo, que é a minha formação, está aqui na parte do verdinho, tá? Depois, eu vou passar para... Deixa aqui. Ó, atuação profissional, conseguem ver? 2, que está no laranja. Então, todos os meus comprovantes de profissional, o que eu fiz profissionalmente, está aqui no laranja. O que poderia acontecer aqui? E assim vai seguir o currículo. O que poderia acontecer aqui? Essa página aqui, que é a capa, eu poderia colocar ela de laranjado, se eu quisesse. Ou não, mas enfim, como eu disse ali, é uma capa, vocês vão decidir. Hoje eu gosto de colocar o cabeçalho do hoje, ele tem vários modelinhos, né? Eu costumo pegar um ali que tem um tracinho, eu acho bonitinho, ponho à esquerda, mas já fiz de várias formas. Mas, claro, eu sigo essa lógica que eu falei para vocês, a mesma fonte, e vou seguindo aqui dessa mesma forma. E isso eu fiz no currículo inteiro. Todas as sessões que são pedidas no edital estão aqui, tá? Esse daqui está sem o lápis impresso, porque eu arranquei para outra coisa. Eu tenho um outro aqui, ó. Olha a diferença desse currículo, ó. Estão vendo a diferença? Isso é um currículo que eu usei na UEL e esse é o currículo que eu tentei a bolsa ano passado. Por quê? Porque as minhas melhores publicações são antigas, eu não pude colocar nenhuma, eu perdi tudo. E eu tinha muito pouca coisa para comprovar, porque o edital de bolsa, ele é ele é seletista, são poucas coisas. Esse daqui eu resolvi fazer em azul, tá vendo? Coloquei uma capinha, só que eu coloquei uma fonte tão pequena que nem eu tô conseguindo ler, tá? Aqui tem o meu lápis, tá? Impresso, e aqui começam as sessões, se dá para ver aí. E aqui, ó, artigo completo publicado em periódico científico. E aqui eu começo, ó, por exemplo, aqui está escrito B1, tá lá no edital. Eu copiei como estava lá, e atrás dele eu inseri a capa desse artigo aqui, que era B1. Tá? É isso, é muito simples. E assim eu fui seguindo até acabar o edital no que eu tinha para comprovar. Que foi pouca coisa, porque não vale praticamente nada, só publicação mesmo, né? Enfim, eu já fiz de várias formas, mas a lógica é essa. Mostrei para quem é aqui da Unesp, mostrei essa estrutura para quem está na coordenação das bolsas, e me foi dito que esse é o mínimo que se espera de um candidato. Então, eu fui conversar, fui ver como é que era a recepção, né, deles, enfim. Então, é por aí mesmo, gente. Tem que comprovar e tem que organizar, tá? Então, eu vou abrir aqui, quero saber agora, quem quiser, inclusive, me perguntar pelo microfone, pode perguntar, fica à vontade. Se você quiser ler, Ed. Michele, está me ouvindo? Estou. Pode falar, Ofélia. Uma pergunta. O artigo, no caso, você colocou inteiro ou só a capa para comprovar o seu nome certinho? Ó, nesse caso, foi só a capa, mas eu participei eu já estou mais antiga na área, mas eu só estou fazendo doutorado agora. Eu participei do processo seletivo do doutorado na Unesp em 2014 e desisti. Foi quando eu tive um filho, mas essa é outra história. E, naquela época, eles pediam o currículo inteiro. Não sei se alguém lembra disso aqui, se é daquela época. Pediam um artigo inteiro. E naquela época eu tava muito ativa, o meu currículo ficou imenso, muito pesado. Porque naquela época eu tinha bastante publicação. Então, ele ficou enorme. Você pega ali 20 páginas de cada artigo, né? E inclusive dos eventos eles queriam. Hoje não pedem mais.
Tem lugar que pede a primeira e a última, tem lugar que pede a página de sumário, sabe, da revista. Às vezes a gente abre a revista, tem revista que tem capa, na nossa área, inclusive. Tem uma capinha, uma imagem e tal, depois tem o sumário, aí você acessa o seu artigo. Então, depende do edital, mas normalmente basta só a primeira página. Esse edital de bolsa da Unesp de agora está pedindo capa, umas outras coisas, então a gente tem que prestar atenção para não ser penalizado. Mas, Ofélia, normalmente só a primeira serve. Tá joia, Michele, obrigada, viu? Imagina. Quem mais? Michele, eu vou ler a primeira dúvida da Mariana. Ela escreve assim: se você trabalhou na universidade privada, a cópia da página da carteira de trabalho referente ao cargo exercido e a declaração das disciplinas ministradas é a melhor forma de comprovar? Cortou, mas se trabalhou em universidade privada, se a carteira vale isso, o registro? Se você trabalhou na universidade privada, a cópia da página da carteira de trabalho referente ao cargo exercido e a declaração das disciplinas ministradas, no caso, seria a melhor forma de comprovar? Sim, pode colocar, porque a carteira profissional, ela é incontestável, né? Se você quiser até falar alguma coisa, Maria, eu já comprovei com carteira de trabalho. Não, é porque... Eu já comprovei. Porque, né, como você disse, se você trabalhou numa empresa, numa faculdade pública, tem o próprio edital que é publicado, né? Na faculdade particular, não, né? Então, você tem ali o carimbo lá, por exemplo, no meu caso, na época, professor especialista, né? E a declaração da própria universidade das disciplinas com a folha timbrada, né? Acho que é isso, só isso, né? Para comprovar, não tem outra coisa, porque a carteira não vai trazer as disciplinas que você ministrou, né? Só que você for professor da instituição. E só completando uma coisa rapidinho, sei que tem uma ordem aí. Então, eu tive muito problema aí na Unesp, não sei se é porque você espiralou, porque assim, eu também sou bem chata para comprovar currículo, aprendi muito aí com você, uma forma mais até criativa, mas como eu fui advogada há muitos anos, lá das épocas das antigas, que não era tudo digitalizado, então a gente tinha que trazer papel por papel, né, e para anexar lá no fórum. Então eu fiz um sumário colocando tal coisa é DOC 1, tal coisa é DOC 2, tal coisa é DOC 3, e daí fui demonstrando isso. No caso, eu não fiz como você espiralado. Eu peguei, coloquei cada seção numa pasta L diferente, e depois dentro de uma pasta maior, eu coloquei tipo aquelas de diário de classe de professor, que coloca o diário de classe, coloquei naquela pasta maior, uma pasta L bem maior, coloquei todas as menores por seção. Isso eu não fiz nesse processo seletivo de agora, eu fiz no anterior. Eu cheguei lá na sessão de comunicação, o rapaz, a primeira coisa foi tirar todas as capas, eu mandei acho que um e-mail até, não sei se eu mandei cópia para você. Eu lembro do seu e-mail. Todas essas cópias, foi jogar tudo num monte, e eu não sei como que chegou isso, no caso, para os professores, né? Então, é uma coisa assim que, dessa vez, eu vou tirar até foto de como eu fiz, para depois, vou fazer isso. É um comprovante, né? É o começo de prova, né, juridicamente, porque, né, ou vou pedir para alguém, você vai colar comigo, o dia que você for pegar os seus, eu vou lá com você, porque, assim, foi uma coisa, assim, mas você sabe... doeu minha alma, sabe? Não, dói, por isso que tem que encadernar, não tem o que fazer, entendeu? Primeiro que agora eles estão sendo lacrados, não sei se você sabe disso, tem até um pedacinho aqui da etiqueta, eles estão sendo lacrados da forma que vem. Então, se ele vier dessa forma, encadernado, não tem nem o que fazer, vai arrancar o quê, né? Vai arrancar o quê, né? Porque o cara me arrancou todas as pastas, me devolveu todas. E cada pasta ainda, Richelle, pra você ter uma ideia, eu tinha colocado uma etiqueta, tinha feito uma etiqueta no computador e tinha colocado etiqueta. Então, assim, não fiz a mesma lógica que você, mas também fiz uma lógica organizada, porque o direito também exige da gente, tanto quanto a biblioteconomia, uma lógica de documento organizado, né? Então, fiz uma outra lógica, mas estava bacana. E assim... mas você vê... não, mas você vê, Mariana, que isso aqui é muito simples, é tão simples que ninguém faz, né? Então acho que eu vou encadernar da próxima vez, porque daí não tem como ele tirar a espiral e falar... Se, por exemplo, você falar, vocês perderam uma cópia,
Se está encadernado, dificilmente vai perder. Então, é uma segurança para a gente encadernar, sabe? Eu encaderno e boto no envelope ainda, porque é para chegar lacrado, então é para ficar lacrado, sabe? Porque é uma segurança para mim, para nós também. Não porque você não tem como, né? Você pode ir em dupla, tentar daí, mas não comprova, porque você não sabe o que chegou. Não por má fé, porque não. Por um monte, daí mudou o funcionário no outro dia, você não sabe o que foi, então, quer dizer, tirou o teu clipe lá, porque eu tinha colocado clipes menores com maior, jogou no monte. Clipes também, ó. Uma ansiedade, dá uma ansiedade muito grande, porque você faz toda uma lógica consumar, você não sabe o que chegou. Né? Então, por isso até que eu mandei aquele e-mail lá, também... E aí a banca vai pegar seu currículo tudo solto e ainda vai falar, olha a situação do currículo da Mariana. Exatamente. Eu tinha feito todo um sumário com uma lógica jurídica lá. Então, assim, é difícil. Agora, essa aí de encadernar não tem como ele tirar, então é a próxima desse jeito, acho que é melhor. Só não façam isso se o edital pedir para não encadernar, mas normalmente pode. Aqui para o nosso programa você fez e deu certo esse ano. Sim, deu certo. E veio bonitinho, olha só, ele tá perfeito, tanto que eu reuso sempre as coisas, que eu não fico imprimindo toda hora, não. Eu já aproveito. Obrigada, desculpa, Edmilson, acho que eu cortei aí a sua lógica aí de organização. Não, imagina, fica à vontade. Michele, a Ilana, ela falou que pode ler. A dúvida da Ilana, ela falou que além de pasta ou encadernação, pode entregar o currículo em envelope também? Mas solto, Ilana? As páginas soltas? Não, seria organizado, mas assim, dentro de um envelope, porque eu já vi em alguns concursos, né? Eu nunca fiz prova de títulos, na verdade, mas eu já vi durante os concursos a entrega em envelope. Quando eu participei desse daqui, eu não morava aqui em Marília. Acho que a Mariana vai entender até melhor disso. Há uma situação, cada vez mais, de se trabalhar com documentos lacrados. Então, eu já cheguei a ponto de passar num plástico, dependendo para onde ia, passar uma etiqueta, tipo, só abrir a hora que tem que abrir mesmo, ninguém vai estragar nem sujar meu currículo, não, sabe? E depois colocar dentro do envelope e mandar. Esse daqui, ele foi enviado no envelope porque veio por correio, mas eu não entregaria ele assim só, não. Sabe? Toma. Não, depende da situação, se eu for levar em mão, se der para colocar no envelope, vai ter gente que vai arrancar o envelope e jogar fora, mas como há uma tendência de mexer com documentos todos lacrados, do jeito que, principalmente concurso, a coisa tá mais assim, e tem que estar mesmo, porque vai que alguém, né, vai lá e arranca uma página. Então, não se pode mexer no currículo dos outros, quem não tem permissão para mexer, não deve mexer. Então, eu aconselho a colocar, assim, às vezes você vem da sua casa, vem de ônibus, cai no chão, então também coloca um envelope, um plastiquinho, enfim. Eu acho que tudo vale para deixar ele, sabe, limpinho, bonitinho, para ninguém mexer, sabe? Eu sou meio desconfiada. Tá ótimo. Muito obrigada, Richelle. Imagina. Mais alguém, gente? Richelle, eu vou dar uma olhada aqui. Tem da Maria Fabiana. Ela fala assim, em caso da documentação ser enviada por e-mail e o edital pedir a documentação em PDF, é usual zipar para que as pastas cheguem organizadas? Você tem que dar um jeito de enviar sem que caibam no e-mail da forma que foi pedido. Então, eu já tive, outro dia eu fui mandar uns comprovantes, eu tive que compartilhar no Drive. Só que aí a pessoa teve que pedir acesso. Então, tem que ver a forma que nem esse último processo agora da Unesp foi todo, né, feito online. Então, tem que ver como vai ser feito. Digamos que que seja uma coisa assim, não, vocês vão montar e enviar. Então, a gente vai usar a mesma lógica. A gente não vai mandar tudo solto, comprovante de CPF, com artigo, não, a gente monta, se der, a gente monta a pasta, se der, a gente monta como se fosse um livreto e passa no PDF, uma coisa atrás da outra, vai separando por marcador, né, por próxima sessão, né, a gente tem que achar uma forma de ir organizado e leve. Então, se você vê
que não tem nenhuma forma, que é muita coisa para enviar e que não pode, por exemplo, ser Drive ou alguma coisa assim, não tem problema zipar. A não ser que esteja escrito, não aceitamos no formato zip, tá? Mas não tem problema não, o importante é chegar, né, gente? Ô, Richelle, sobre essa dúvida da Maria Fabiana, eu vou fazer um comentário sobre isso que você falou, a sua última fase. Inclusive, eu já li em editais que eles não aceitavam documento zipado, que eles aceitavam documento compactuado. E aí, no próprio edital, eles davam um link para a pessoa entrar. Às vezes escreve até o software, né? Exato, software gratuito e livre, a pessoa baixava o software e compactava esse documento, porque para eles era o mais fácil. Isso aí é coisa assim, que a banca ela vai se irritando, aí ela fala, agora pode ir lá no edital e colocar que não, a gente não aceita assim, aí vai. Isso, Na hora... Pode falar. Um complemento, porque a minha dúvida é assim, como no edital estava específico PDF, de repente a gente manda lá na extensão RAR e pode ser recusado, entendeu? Para subir mais organizado. Então eu não mandaria em zipado. Se está específico em PDF, eu não mandaria zipado. Foi a minha dúvida. Não, melhor não. Sim. Eu não mandaria, porque muita coisa a gente não tem nem para quem perguntar, né? Pois é. A gente vai assim, às vezes a gente vai no chute, no bom senso, vai no só por Deus, porque seja o que Deus quiser. Eu fiz nomear os arquivos, né, de acordo com os itens do edital e subi dessa forma. Então, e aí você envia pelo menos na ordem que foi pedido, né, para não aparecer, que nem eu falei, o CPF no meio de um artigo e depois já entra, sei lá, o RG, aquela bagunça. Mas é isso aí mesmo. Ó, seguindo a ordem aqui, tem uma próxima dúvida da Mariana, que ela havia escrevido assim, o que faço na contracapa? Aí, se ela quiser também comentar, fica à vontade. E aí, logo essa dúvida, ela escreveu uma recente, que eu vou estar lendo. Se ela quiser na sequência, pode comentar. Aí, depois tem um Fabrício, que ele vai falar. Não, Ri, na hora que você estava apresentando, deu uma cortada aqui para mim. Você tinha falado alguma coisa da contracapa. Você estava explicando, né, que para a gente organizar por seções, que pode ser por cores e tal. Aí teve uma hora que você falou da contracapa, mas que tinha que anotar alguma coisa na contracapa. Não sei, cortou a palavra, não sei se você lembra, mas talvez não seja correto. Eu não costumo usar frente e verso. Tá. Mas vocês podem, é uma questão ambiental, enfim. Por que eu não uso? Porque para ficar bom tem que ser um papel bom, uma impressora boa. Senão, aparece do outro lado. Vocês já viram isso, né? Uhum. Você vai ler você está falando das páginas mesmo, a capa da capa. Isso, acho que é isso, porque cortou na hora que você estava falando, então acho que era isso que você estava falando. Tá? Olha que eu não uso, ó. Frente e verso, enfim, e eu não ponho nada atrás, nem na capa. Não sei se é isso que eu estava falando. Acho que é assim. Não ponho nada. Obrigada. Porque às vezes o papel não é bom, ou a impressora não é boa, e a gente quer aproveitar papel, e aí aparece o outro. Não sei se... É isso sim. Então, eu não faço isso. Mariana, se você também quiser... reciclável. Se você quiser comentar sobre... Não sei que seja escrito. Até a ABNT está dizendo que pode. Só que ele é caro, né? Então, eu não... Ele é mais caro. Mariana, se você quiser comentar sobre o seu último post, pode ficar à vontade. Se você quiser, eu leio também. Tá, obrigada, Edmilson. Eu estou colocando aqui para o Edmilson, eu sei que aqui não é reunião decente de reclamações de coisas, né? Mas aproveitando que a representante está aqui, eu já falei isso para a Marta, Richelle, já falei isso para tanta gente, a gente precisa, é uma urgência a gente ter um protocolo de recebimento dos documentos no Unesp. A gente pega as coisas, documentos, eu estou falando assim, porque lembrei agora para falar, desculpa até esse desabafo, porque assim, gente, eu como advogado, eu fico tremendo ali, eu entreguei essa documentação, sumiu uma página, não é nada perto de eu não ter entregue o documento, né? Se eu não tem um protocolo, nada. Então, isso eu já falei para a Marta várias vezes,
O Carlos eu não tive oportunidade de falar, mas estou falando agora para vocês. Não sei o que a gente pode fazer, se a gente pode se unir, onde que a gente reclama isso, mas é uma necessidade urgente dos próximos anos, enfim, nem que não for para agora a gente pensar isso. Eu vou até levar isso para ele, tá? Porque ele tá à frente, ó, gente, meu cara, ele tá à frente agora da comissão de bolsa, então mudou bastante coisa, e eu acredito que vai ficar mais fácil para a gente, porque as coisas ficaram, mas vão ter um caráter mais comprobatório. Quando você vai enviar documento lá na seção da Unesp, eu também acho estranho, porque na UEL a gente tinha um setor de protocolo, já chamava setor de protocolo. Então, você não entrega nada sem sair com comprovante. E aí, eu fui um dia aqui na Unesp, e eu não lembro o que foi, eu falei assim, mas você não vai me dar um comprovante? Não, tá certo. Falei, não, eu queria um comprovante, e ele me deu. Só que eu não sei se é para tudo. Eu pedi. A gente tem que pedir. Falar, não, mas eu quero um comprovante que eu entreguei. E ele me deu, e eu não lembro o que foi. Mas já teve vezes de eu ir lá e eles não me dão nada. Eu falo, não é nada tão assim, mas dá medo. Dá medo, sim, se eles falarem que não entregou, não entregou. Extraviou, muda o funcionário, você entrega para um, depois outro, vai lembrar do rosto de cada um, e como que é uma prova? Você prova juridicamente isso, né? Eu vou passar isso para o Carlos. Vou passar isso para ele. É um visto, né? É uma coisa assim, entregou tal, e um visto da pessoa que estiver lá, não precisa elaborar muita coisa, né? Sim. Então foi um desabafo aí, mas porque, assim, como advogado, eu fico muito apreensiva com isso, né? Porque, nossa, já pensou? O que eu vou recorrer a quem, aonde, né? Porque daí não é a rainha das provas é o documento, né? Nesse caso, eu vou, né? Daí no outro ano que eu fui em duplas. Eu fui com um rapaz ali que também tinha que entregar a documentação dele, nós somos em dupla, foi pelo menos uma prova testemunhal, porque pode conseguir de extraviar, né? Mas, enfim, a prova testemunhal é um indício ali, né? Porque se o rapaz fala que entregou, você fala que entregou, fica dito ou não dito, mas, enfim, pelo menos para repensar. Mas isso é muito... vou comentar com ele que surgiu essa necessidade, vamos ver, né? Quem sabe a gente consegue, né? Tá certo, então. Tá, pode deixar. E quem é o Gustavo? Não. Na ordem agora é o Fabrício. Fica à vontade, Fabrício. Pode falar, Fabrício. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Legal. A palestra foi muito bacana, realmente muito importante essa questão da gente se atentar ao Lattes, à entrega. Assim, eu, no caso, sou bolsista da CAPES, e no programa, né, de pós-graduação em Ciência da Informação, minha categoria é o mestrado, e eu me lembro que, assim, justamente, quando eu entreguei a documentação do meu Lattes, eu deixei ela em preto e branco, e eu deixei os certificados e o Lattes, porque, assim, o Lattes, ele já te dá uma opção de você imprimir o documento na íntegra. No meu caso, eu podia imprimir na íntegra, por conta que eu só fiz o meu bacharel. Então, como a minha publicação ainda está muito no início e tudo mais, na íntegra já ia ser equivalente a esses 3 a 5 anos. Então, eu acredito que se a gente seguir bem o Lattes, desde que você, como usuário, tenha deixado ele bem estruturado, bem organizado, vai dar tudo certo na impressão. O que eu queria saber, mas na verdade já foi até respondido, você mostrou um exemplo de um bom Lattes, eu ia perguntar sobre essa questão de encadernação, né, porque como no edital não tem nada explícito a isso, a gente sempre fica receoso, aí a gente acaba pensando, bom, menos é mais, né, não vou, entre aspas, inventar moda, né, mas agora eu percebi que se a gente quiser criar uma capa, se quiser encadernar, colocar os certificados juntos do Lattes, é uma opção bacana, né, se quiser imprimir colorido também, por mais que tenha um custo alto, acabei deixando em preto e branco, mais pelo preço mesmo. Mas eu falo de colorido, só o Lattes. Mas se o último aqui eu não fiz, gente, não deu. Mas quando depende o que é, para que é. Depende o tanto de que o Lattes documentado não sai barato. Depende do tempo que você está ali na acadêmica, não sai barato, né? Você vai, xerox, daqui. Quando... Eu vou até mostrar uma coisa para você. Rapidinho, que já está acabando também. Deixa eu ver se eu consigo. Conseguem ver? Não, dá para ver não. Conseguem ver? É que para mim tá picotando um pouco, tá um pouco travado. Isso daqui
Olha só, eu sei que é muito coisa de bibliotecárias que estiverem aí, não sei se vão concordar comigo, mas eu tenho isso daqui, ó, desde a minha graduação, tá? Então, eu tenho, olha só, minha casa, eu tenho tudo, se pegar, sei lá, sumir isso aqui, acaba tudo, porque eu tenho toda a minha vida profissional comprovada, não fica. Então, quando eu vou participar de um processo seletivo, eu venho aqui, ó, vocês estão vendo aqui, que eu publiquei, eu venho aqui e pego a cópia dele. Então, o que eu vou fazendo? Toda vez, eu sei que é estranho, mas toda vez que eu tenho uma coisa, eu tiro o xerox. Às vezes eu não consigo e tal, eu junto 2, 3, foco e vou inserindo nessa pasta. Quando eu tenho que montar um currículo, então, isso é uma coisa que eu faço, controle meu. Então, tudo que eu precisar de comprovante, eu tenho aqui. Todas as sessões do Lattes, eu tenho aqui, eu uso. Aqui para o pessoal da... Tá travando para mim, para vocês também, tá, pessoal? Aí. Oi? A gravação tá travando demais. Tá, para mim também, não sei por quê. Enfim, a gente vai encontrando formas, que nem eu falei, de organizar, às vezes, o que já está organizado para facilitar a vida de todo mundo, né? E vocês percebam que é muito simples. Não é simples, gente? É simples. É simples. É chato, mas eu não acho muito legal às vezes também, mas é fácil, não é uma coisa... É parar e se concentrar em deixar tudo no seu lugarzinho e sem medo. Você quer falar, Sofia? Não, era só para falar que estava picotando, que não dava para ver a imagem. Ah, sim, Anaí. Parabéns pela apresentação, foi muito didático. Obrigada, gente. Bom, tem uma pergunta aqui também da Cláudia. Ela está perguntando... Não, Ed, desculpa, eu estou cortando aqui, eu já vou invadindo, né? Quem que era na sequência? Ô, Fabrício, tudo certo? Depois do Fabrício, tem o Bruno. O Bruno, ele falou que vai falar. Finalizando, então, é isso. Se quiser fazer uma capa meramente informativa de Fabrício Gualdani, Lattes, não tem problema, né? Não. Gente, isso vai muito do perfil. Eu tenho certeza que pode ser que alguns de vocês pensaram, imagina que eu vou me dar o trabalho. Mas tenha o trabalho, pelo menos, de separar, de fazer como se fosse aquele fichário da escola mesmo, de separar isso e colocar o comprovante, vai na fé que vai dar certo. Tudo encadernado, então, assim, não tem problema, porque eu entreguei os meus separados. Por mais que estivesse organizado, eu coloquei tudo no envelope, grampeei, mas os certificados estavam de um lado e o Lattes estava do outro. Então, ainda não é ruim, né, Fabrício? Mas pode melhorar. Pode. É que eu não sabia dessas questões. É que eu falei que é receoso com editais, processos seletivos. Aí o meu medo era esse, entre aspas, de inventar moda, eu tá mais atrapalhando do que ajudando, por estar fugindo do padrão, por nada ter sido falado. Mas agora que eu vejo que por uma questão estética, por uma questão de entrega, funciona você encadernar, você deixar colorido, eu percebo que eu vou me atentar a isso nas próximas vezes. Foi mais por uma questão achem o estilo do padrão, de vocês. Esse foi meu medo. Não, achem o estilo de vocês de uma forma que qualquer pessoa que pegar esse currículo entenda a organização dele. Esse é o ponto. Legal. Obrigado, viu, Richelle? Por nada. Você quer falar, Bruno? Boa tarde, parabenizar também a Boa fala. Tarde. É que assim, a minha pergunta é muito específica, ela vai fugir, mas eu queria só uma recomendação, não é nem pergunta, né? É uma recomendação, porque tem alguns editais que pedem memorial descritivo. E a gente sabe que o memorial descritivo é quase você contar a história do Lattes, da sua trajetória. Você teria alguma recomendação, alguma dica, assim? Porque você fez essa maneira de organizar o Lattes pensando nessa questão, porque é junto, né? Muitas vezes, assim. Eu já ajudei quem gosta de fazer memorial, o pessoal da área da saúde, né? Então, tem alguns editais na UEL para trabalhar, que nem eu comentei, de enfermagem, que eles pedem.
Ah, Bruno, não fiz muitos, mas tem gente pedindo na nossa área também, já vieram conversar comigo. A dica, eu até brinquei com essa pessoa que me procurou, ela falou assim, olha, eu tenho uns aqui que são sim, mas como era um concurso da nossa área muito concorrido, eu falei assim, ó, procurar quem já foi pegar um modelo, conversar, essa é a melhor dica, porque você vai ver um monte. Por exemplo, o pessoal da enfermagem que eu ajudei, era uma coisa muito simples. Isso mesmo, é contar a sua história e com a vida acadêmica. Mas, normalmente, os editais explicam nesse memorial, não. E atrás, eu tenho um livro aqui que fala disso. Eu ajudei essa pessoa da nossa área nesse. Eu não tinha, assim, um modelo para passar para ela, sabe? Então, eu falei, ó, fala que ele já passou lá e vê como é que. Às vezes a gente também cai no ridículo. A gente pensa que está ali contando nossa vida, pode realmente contar nossa vida de um jeito, né? E não é bem assim também, né? A gente conta, mas não conta muita coisa, né? A gente dá. Então, Bruno, eu não tenho, assim, muito o que te falar, não. Só, assim, tenta, quando você for prestar, encontrar alguém que prestou na universidade que você vai, para ver como é que é o esquema ali, porque tem muito isso também, né? Tem esses currículos que eu falei hoje, lá na UEL deu super certo e eu vi que aqui também deu, mas pode ser que, sei lá, no Pará eles não gostem muito, mas, enfim, a gente tem que seguir o edital, né? Entendi, muito obrigado. Eu não ajudei muito, Bruno, mas o que precisar... Ajudou sim, porque assim, é todo mundo que lê o edital, vê memorial descritivo, leva um susto, é um choque, né? Porque fala, nossa, como que elabora? Mas dando essas dicas de cortar caminho... mas na área de saúde é normal, viu, Bruno? É normal, eles fazem bastante. Até para ver a questão humana da pessoa, porque você acaba, né, fazendo uma redação ali e tal. Mas alguém, nossa, a gente já deu o horário lá. Faltou mais alguma questão? Quem quiser... Ô, Richelle, tem a Cláudia Regina, ela fez um comentário, não sei se ela quer comentar sobre ou quer que eu leio. E em seguida tem a Cineia, com a última dúvida. Ficando velha e a pasta... Ainda bem, né, que a pasta vai ficando gordinha. A minha tá gorda, mas, ó, a gente já perdi todos os prazos aqui digital, mas a gente continua na luta. Vamos fazer o quê, né? A Cineia já falou, Cineia? Isso, ela falou que tá num lugar muito barulhento, então eu vou ler a pergunta dela. Ela falou, gostaria de Não saber... Não precisa ser original, já vou até responder correndo aqui. Já leu. Não, nem pode. Não pode. O que pode acontecer é na hora de entregar, se tiver escrito no edital que você tem que comprovar mostrando os originais, você vai ter que levar. Então, se o seu diploma tiver moldurado lá na parede, você vai ter que levar a moldura e tudo, ou tira lá e leva. Fala, ó, esse aqui é original, tem edital que pede isso, por causa de fraude, tá? Mas é difícil, porque as cópias elas já vêm timbrada, né, assinada, mas pode acontecer sim. Aí tem que levar, mas nunca entreguem, porque a cópia original é nossa, né? Gente, já começou lá. Eu espero que eu tenha conseguido ajudá-los em alguma coisa. Peço desculpa aí também por qualquer coisa. O que vocês precisarem, vocês têm meu e-mail, meu zap, enfim, quem não tiver também tem meu e-mail aí no final, que eu coloquei. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo, terem me ouvido até agora. E também vou agradecer, vejo que vocês, a maioria aqui, ou todos, estão participando do evento.